Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da crise de hospedagem em Belém, né, para a COP30. Né? Como eu falei para vocês, essa vai ser a terceira reunião que a ONU faz e dessa vez a ONU chamou o Brasil para participar porque a ONU vai tentar impor a mudança da sede da COP30 aqui no Brasil, tá? Vamos entender esse caso aqui. O problema você já sabe, não é um problema novo. Eu fiz vídeo sobre isso no início do ano. No início do ano já teve uma reunião de países lá na ONU preocupado porque não estava conseguindo hospedagem, não sei o que lá. Aí o Brasil tinha prometido que até junho ia resolver tudo, ia resolver hospedagem, coisa e tal. Chegou junho, não resolveu nada. Aí em julho fizeram outra reunião de novo, falaram, olha só, tá foda, né? Aí um monte de país começou a desistir, país da África falaram que ia desistir, a Áustria vai diminuir, o presidente da Áustria não vem, a Holanda vai mandar só metade da delegação, um monte de países cortando participação, porque os preços estão simplesmente exorbitantes, né? Tão altos demais, né? E aí, o governo Lula prometeu resolver a coisa até dia 11 de agosto. 11 de agosto, vocês sabem, é segunda-feira. Adivinha se as coisas estão resolvidas? Não se resolveram. Então, marcaram mais uma reunião agora para o dia 14 de agosto, em que o pessoal da ONU vai emparedar o Lula lá, vai querer a mudança para outra cidade, né? E vocês sabem que o Eduardo Paes aqui do Rio de Janeiro já está fazendo lobby para vir aqui para o Rio de Janeiro, né? A desculpa é que usa a infraestrutura da COP30, que foi montada para a COP30, então já tem a infraestrutura mais ou menos montada aqui, a gente pode reaproveitar as coisas, e o hotel aqui no Rio de Janeiro tem muito mais quantidade de hotel, então não tem grandes problemas, né? Assim, ainda vai subir o preço do hotel aqui no Rio, tá? Pode ter certeza, porque é muita gente que vem para a COP30, mas aqui no Rio de Janeiro é uma cidade que tem um pouco mais de estrutura para isso. No final das contas, eles conseguem fazer a coisa de forma mais organizada, né? Vamos entender esse problema aqui, porque eu acho que essa reunião vai dar merda, hein? Essa notícia foi sugerida por Brutal Acabou para o Beta, Meu Toque de Celular é Soberania, Soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, o problema da COP, eu não preciso explicar para vocês, já expliquei inúmeras vezes, né? Qual que foi o erro do Lula ao levar a COP para Belém? Belém é uma cidade linda, maravilhosa, realmente a Amazônia, vista ali de Belém, é maravilhosa, é muito bacana de conhecer, mas é uma cidade, em termos de polo turístico, uma cidade pequena, é uma cidade que não tem estrutura para um evento deste tamanho. É um evento muito grande, muita gente vem do mundo inteiro. A expectativa é que você precisaria de 52 mil leitos, 52 mil quartos, para alugar em Belém, para ter vaga para todo mundo, né? Belém tem pouco mais de 15 mil vagas de hotel normal em Belém. Se você considerar os quartos adicionais, né, motel, puteiro, a coisa toda, botar gente em tudo quanto é lugar, ele vai para 25 mil. Com mais os 2 transatlânticos, 6 transatlânticos, na verdade, que o Lula levou, falou que vai levar 6 transatlânticos para estacionar lá em Belém, com os quartos, aí vai para 30 mil. Ainda faltam 20 mil, 22 mil ainda, meu. Ainda falta muita coisa ainda para dar o número de vaga necessário, né? Aí o que eles falam, não, mas isso deve ter Airbnb, não sei o quê. Tem Airbnb, meu amigo, mas aí o preço sobe, né? Porque é escassez, é o problema clássico de mercado, o mercado é assim mesmo. Eu tô vendo muita gente criticando o pessoal de Belém, não, porque o pessoal de Belém tá exagerando, não sei o que lá, tá botando preço alto demais. Mas, gente, é mercado, pô, não tem jeito. O pessoal tem essa ideia maluca de que preço é função do que a pessoa quer. As pessoas com vontade aumentam o preço. Não, o preço é função do mercado. Não tem jeito, né? Quando você tem escassez, o preço sobe. O problema é que você criou uma escassez enorme numa área que tem uma oferta muito limitada. Não tem jeito, não tem alternativa. O que eles deveriam ter feito lá em Belém do Pará foi o que fizeram aqui no Rio de Janeiro na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas e coisa e tal. Que é o quê? Você constrói grandes prédios de apartamentos, que são usados como hospedagem durante aquele período da Copa do Mundo, no caso foi da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, aí depois você vende como apartamento normal, porque também não justifica você criar novos hotéis em Belém, porque essa é uma demanda que vai acontecer pontualmente, depois não vai ter mais essa demanda lá em Belém, né? Então não justificaria ter isso como um hotel novo, não faria sentido ter um hotel novo, mas você cria aquilo como hotel temporário durante o período da COP e depois você vende aqueles apartamentos como se fosse um apartamento normal. Então você não tem tanto prejuízo assim, tem um custo, evidentemente, você vai construir os prédios e coisa e tal, mas você recupera esse prejuízo depois quando você vender esses apartamentos lá em Belém, né?
A questão é que para fazer esse tipo de coisa tem que ter um planejamento de mais longo prazo. Aqui no Brasil, o Lula queria fazer esse negócio porque queria marcar a presidência dele com a presidência verde, não sei o que lá, essa lorota, como se o Lula se importasse com o ambientalismo, né? Nunca se importou, sempre viu esse negócio como mera propaganda mesmo. E aí, no final das contas, essa é a situação. Não tem como resolver o problema. Vai ficar caro pra caramba mesmo, vai ter que ter delegação diminuindo o número de pessoas e coisa e tal. E isso para a ONU é muito ruim, porque lembra, a ONU vive desses eventos, né? É muito importante para eles que esses eventos funcionem, deem muito certo e coisa e tal. Não só para a ONU, como para países de terceiro mundo também. Por quê? Porque se um país de terceiro mundo como o Brasil faz uma cagada dessa, isso queima o filme não só do Brasil, mas de outros países do terceiro mundo. Vai ficar todo mundo cabreiro depois de marcar coisa aqui no Brasil, porque, porra, o Brasil faz merda, né? Falhou nesse negócio aqui, ó, deu ruim nessa coisa aqui, né? Enfim. A gente não sabe o que vai acontecer. Essa já é a terceira reunião. O pessoal está dizendo que é uma reunião só que vai ter agora. Não, 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 essa já é a terceira. A gente falou sobre isso no início do ano, já teve essa movimentação, já teve países reclamando na ONU no início do ano. Aí o Brasil falou que ia resolver até junho, não resolveu. Aí em julho teve mais reclamação dos países, 25 países dizendo que não vão na COP, os países da África. E aí, olha só qual é a solução do Lula aqui. O governo estuda fornecer hospedagem gratuita para comitivas de países pobres da COP. Ou seja, você, vamos pagar para as comitivas dos países virem na COP, né? Ou seja, eu não sei quanto que vai ser isso daqui, porque vai ser caro no final das contas, né? Como vocês sabem, o problema justamente é que tá caro pra caramba a hospedagem lá. O Lula, para cobrir a própria incompetência, a própria lambança, ele quer pegar mais uma vez o nosso dinheiro e torrar com esse evento, que é um evento totalmente inútil, que só vai servir politicamente para o próprio Lula, não vai servir para nada para o Brasil como um todo, né? Ou seja, olha a lambança que vai ser isso daí, ó. Aqui, ó, deve ser anunciado em breve uma das tentativas do governo para aplacar a pressão dos 25 países que publicamente pedem a mudança da sede da COP30, marcada para novembro em Belém, por causa dos preços extorsivos. 2 navios contratados pela Embratur, não, são só 2, não são 6 não, para funcionar como hotéis flutuantes durante a COP30, tem uma cota de leitos reservada para ser disponibilizada gratuitamente ou vendida a preços muito baixos a comitivas de países com orçamento mais apertado. Ou seja, os 2 navios transatlânticos que vão pousar lá, o Lula vai bancar esse custo para os países mais baixos nos transatlânticos. Mas eu quero ressaltar que o número de leitos que tem ali não é suficiente. Mesmo com os navios, ainda fica faltando mais de 20 mil leitos necessários para a COP, né? Aí, aqui o pessoal falou, é uma iniciativa paliativa, contudo. Primeiro porque a COP não se resume às comitivas dos países. Entre as 50 mil pessoas, lembra que eu falei, né? A expectativa era 52 mil vagas de hotel necessárias, né, para as pessoas, né? Há integrantes de ONGs, cientistas, acadêmicos e outros que não serão contemplados com essa oferta. E também porque, se de um lado o número de leitos que serão disponibilizados, não só nos navios, mas todo tipo de hospedagem, deve se chegar ao necessário, por outro, nada por enquanto indica que os preços da diária cairão a patamares razoáveis. Ou seja, simplesmente não resolveu o problema. Eles estão falando aqui, ó, chegou a dizer que uma solução legal é que esses preços diminuam, ou seja, estão cogitando controle de preços. O governo decretar tabelamento de preços lá em Belém e coisa e tal. O que é um absurdo, né? Porque isso aí vai fazer o quê? O que causa em todo o tabelamento de preços? Causa escassez. Por quê? Porque o pessoal tá botando até a casa. Tem gente lá em Belém que tá saindo de casa na época da COP, tá indo viajar para casa dos parentes e para alugar a própria casa, porque pô, que tá dando dinheiro. Aí você faz o seguinte, tabela, não, só vai poder alugar por tantos mil reais por mês. Ah, então eu não vou querer mais, eu vou ficar na minha casa, então por essa merreca aí, por 300 reais de leito, não, então por 300 reais eu fico em casa, não vou sair não. Entenderam o problema? É o que acontece 100% das vezes que você faz tabelamento de preço. Há escassez de produto. Sempre, é inevitável. Lei da oferta e da demanda. Tabelou o preço, falta produto. É o que vai acontecer. Vai ser pior ainda, porque aí o pessoal não vai conseguir nem o leito caro. Hoje eles conseguem pelo menos o leito caro. Se tiver dinheiro, consegue comprar. Se não tiver isso, nem o leito caro eles vão conseguir. Não vai ter, simplesmente não tem onde ficar. Em Belém do Pará vão ter que cancelar a participação, né? Ou seja, uma cagada que foi feita no momento de escolher Belém, uma cidade que não tem estrutura para isso daí e não teve o planejamento antes. De novo, se fizesse um planejamento com construção de prédios antes, talvez fosse razoável, talvez fosse uma coisa que desse para funcionar lá em Belém. Mas agora, em cima da hora, não tem o que fazer, né? Aqui, ó, no governo, há vozes insistindo para que as reuniões de cúpula sejam em Belém, mas que outras atividades sejam transferidas para outra cidade, né? Essas vozes falam baixinho. Pelo menos, por enquanto, Lula não há chance, quer colocar tudo lá em Belém do Pará. Ou seja, já melou, meu amigo. O pessoal já viu que não vai ter jeito. Vai ter que passar as atividades para outra cidade, né? Eduardo Paes agradece.